Acredito que ainda não chegamos todos, mas que vamos chegar progressivamente. Mas o grupo vai se compondo. Só queria, antes de passar a palavra ao professor Luís Melo, que vai ser o moderador da sessão, só queria dizer duas coisas. Fizemos uma seleção de livros de Camilo que estão disponíveis para requisição. E na entrada do lado lá da porta, os livros são disponíveis, são nossos, estão disponíveis para requisição. Estou convencido que no fim vamos ficar despertos para ler o Camilo de uma forma diferente daquela que lemos quando andávamos no liceu e renovarmos esta leitura. E uma outra nota que é, aqui na entrada da sala tem ali uma mesinha que tem um livro que está disponível para acolhermos as vossas sugestões, as vossas notas sobre esta sessão e sobre o clube de leitura e as próximas sessões que gostassem que nós acolhêssemos. Está disponível para o registro dos vossos comentários como acharem mais conveniente. Boa tarde. Temos hoje connosco a professora Sónia Valente Rodrigues, que é professora da Faculdade de Letras, é pró-reitora também para a área da inovação pedagógica e a sua área de especialidade, penso eu, de investigação é a área da linguística educacional. E hoje estamos aqui para falar, e ela é especialista, vai falar-nos sobre Camilo, a sua obra e a sua vida, e penso que aqueles que já conhecem, os que não conhecem vão ficar entusiasmados com a história do Camilo e a história da sua evolução literária ao longo dos tempos. Muito obrigado pela sua presença, para nós um prazer tê-la aqui e vamos aguardar pelos Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Não sei se está a funcionar. Isso é para cá, sim. Muito obrigada. Boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar, e pelo convite e pela presença de todos que estão aqui nesta conversa. Será mais uma conversa em torno de um escritor que de certeza nos interessa a todos, ou caso contrário nós estaríamos aqui todos juntos. Eu aceitei com muita alegria e muito agradecida até, porque estas oportunidades de conversar à volta de livros e de escritores é uma experiência única que deve sempre ser alimentada, e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto está de parabéns há 15 anos porque mantém viva esta prática e esta oportunidade de incentivo à leitura através de muitas atividades, entre as quais os clubes de leitura. Eu não tinha ainda estado aqui, mas já tinha visto no site outros convidados, outros livros, outras leituras, e isso é extraordinário. Nós só temos 60 minutos, portanto não me vou pôr aqui a criar suspense até entrar em Camilo, porque o objetivo aqui é conversar sobre Camilo Castelo Branco, cujo bicentenário de nascimento se comemora este ano durante todo o 2025, com inúmeras iniciativas, com certeza até já viram e nas quais até já participaram. Eu devo começar por dizer, para baixar um bocadinho as expectativas, que falar sobre Camilo Castelo Branco é sempre um enorme risco. Porquê? Porque podemos ter, por um lado, quem tenha uma imagem negativa de Camilo Castelo Branco, porque foi obrigado a ler no ensino secundário obras que aos 15 anos pareciam pouco apetecíveis, quer dizer, até podiam ser apetecíveis, mas eram obrigatórias, deixavam de ser apetecíveis. E por outro lado podemos ter pessoas apaixonadas pela escrita de Camilo, verdadeiros camilianistas, que conhecem tudo sobre Camilo e, portanto, a probabilidade de eu dizer incorreções é elevadíssima. De que lugar é que eu falo sobre Camilo e o que é que eu tenho a partilhar convosco? Primeiro, o facto de eu ter conhecido a obra de Camilo Castelo Branco, porque a minha formação de base e a minha atividade primeira foi a de ser professora de português.
Mas antes disso, eu já era uma leitora frequente e compulsiva e, portanto, quando eu tive no 10º ano Camilo Castelo Branco, aulas sobre Camilo Castelo Branco, gostei de ler e fiquei com uma imagem muito positiva do autor. Depois, quando me formei em Linguística e fiz o doutoramento em Linguística, recebi um repto que foi: mas Camilo Castelo Branco não é só romances. Escreveu imensas polémicas, era um autor, um polemista extraordinário. E aí comecei a ler de forma sistemática e frequente as obras de Camilo. Quer a faceta do polemista, quer a faceta do folhetinista, quer a faceta do epistológrafo e, claro, do romancista ou novelista, se quisermos. E, portanto, o que eu tenho feito nos últimos tempos é ler de uma maneira mais sistematizada e sempre muito, como é que eu vou dizer, apaixonada, porque quando nós nos apercebemos e começamos a gostar de ler Camilo Castelo Branco, é impossível deixarmos de ler o que escreve. Portanto, quem foi esta figura? Eu não sei quantas pessoas aqui são camilianistas ou acham que são. Eu já estou a ver aqui alguns sorrisos e parece-me que nós podemos abrir aqui em conversa, e quando eu disser, porque me podem faltar dados precisos da biografia de Camilo, por favor intervenham e corrijam e acrescentem conhecimento. Assim, de uma maneira muito... e aquilo que eu venho partilhar convosco é isto, porque é que faz sentido, nos dias de hoje, ler Camilo Castelo Branco? O que é que os livros de Camilo Castelo Branco têm que o tornaram clássico, que tornaram o escritor um clássico, e porque é que a leitura deste escritor do século XIX nos prende tanto ainda? E quando eu penso nisto, penso sempre que a vida de Camilo, associada à escrita e ao mundo que ele nos dá a ver nos seus livros, nos faz compreender que o que é profundamente humano, e este escritor foi muito sensível a isso, são as emoções. E há emoções profundas que, enquanto houver ser humano à face da Terra, vão existir sempre, que nos confrontam com realidades e com mundos e com conhecimento e relações interpessoais que são sempre atuais. E ao vermos e ao lermos e ao pensarmos sobre o que Camilo nos dá a ler do século XIX português, sobretudo o século XIX do norte de Portugal, nos faz imediatamente pensar nos dias de hoje. Então eu hoje vou falar um bocadinho, também vou falar daquele lado sarcástico e daquele lado, isto é gozar com quem trabalha, de Camilo Castelo Branco, que é o lado do humor e do riso. Camilo Castelo Branco é um escritor de que se gosta muito porque nos faz rir e porque tem uma visão, às vezes o que nos dá da realidade são caricaturas, e o sarcasmo que utiliza e o modo como às vezes manobra a linguagem e a escrita para provocar o riso e fazer dos outros, às vezes ridicularizando pessoas e situações, é extraordinário. E tem o lado das emoções e o lado mais da reflexão, se quisermos, do amor, da morte, da maternidade, da paternidade, do papel da mulher, ou do perfil como a mulher era vista e como vivia em sociedade, e a opinião pública, por exemplo, a difamação, a utilização da opinião pública para destruir alguém de uma maneira propositada e intencional, tudo isto faz sentido nos nossos dias e está lá. Portanto, no fundo, assim, é uma pessoa, vale a pena ler a biografia de Camilo. Há biografias muito bem feitas, de Alberto Pimentel, as mais antigas, não é? De Alberto Pimentel, que são incontornáveis,
de Aquilino Ribeiro, por exemplo, que fez também uma biografia sobre Camilo, ou outra pessoa, Teixeira de Pascoais, escreveu O Penitente, maravilhoso, livro maravilhoso. Teixeira de Pascoais é um poeta grande, é um grande poeta português, com uma escrita também, uma escrita forte, luminosa, mas que escreve a biografia sobre Camilo, que nos faz entender uma série de aspectos. Também que Agostina escreveu Riso e Castigo sobre Camilo, e Mário Cláudio, que escreveu também uma biografia sobre Camilo, que nos permite ter uma visão mais fantasiada. A de Mário Cláudio é uma biografia mais ficcionalizada, ou uma ficção historiográfica com base em Camilo, mas que é também interessante. Portanto, de maneira assim muito pinceladas muito largas, Camilo era órfão de mãe desde os 2 anos, ficou órfão de pai aos 9, 10 anos, em Lisboa. Era ele e a irmã, uma irmã mais velha. Quando ficaram órfãos de pai, houve um tribunal de família para se fazer o registro da orfandade e dos bens, ficaram atribuídos a um tutor que geria o património até atingirem a maioridade, e são enviados os dois, com a pessoa que tratava deles, a irmã e ele foram enviados para Vila Real, para a casa da tia Rita. Bom, sendo que a viagem de Lisboa para Vila Real não demorava 3 horas, não é? Vieram de barco até ao norte, depois houve um naufrágio, porque havia aqui uma tempestade, foram parar a Vigo, depois vieram, etc. Quando chegaram a Vila Real já tinham passado muitas semanas, como devem imaginar. E Camilo foi recebido pela tia Rita, que ficou muito mal disposta com aquela situação familiar, de ter de acolher 2 sobrinhos, tinha uma vida já tranquila, etc. E foi muito difícil a ligação da tia Rita com Camilo. Foi extremamente difícil, detestavam-se, assim, quase dito de maneira muito rápida. Bom, a verdade é que a irmã, a dada altura, vão crescendo, a irmã casou, ou casa, com um jovem que era estudante de medicina e depois ficou médico em Vilarinho de Samardã, e vai viver com o marido, obviamente. E Camilo acompanha a irmã. E é na casa da irmã, com a família do cunhado, que se vai instruir e que vai fazer a sua formação, uma formação que lhe ficará marcada para a vida inteira. É o padre António de Azevedo que lhe ensina todos os estudos preparatórios para depois poder vir a seguir humanidades. Então, fez o latim, retórica, todos os estudos, lógica, todos os estudos que eram necessários para depois fazer exame de admissão e ir para a universidade. Mas Camilo já escrevia, não é? Escrevia, por exemplo, uns poemas sarcásticos sobre as pessoas da aldeia, colava na porta da igreja e depois andava toda a gente a tentar ver onde é que ele estava para lhe baterem, porque dizia tudo sobre todos de uma maneira sarcástica, andava sempre metido em grandes confusões e sempre inquieto. Com o quê? Ele queria ser independente, queria ser livre e queria ter acesso à herança a que tinha direito, mas só tinha direito à herança se fosse emancipado, não é? Como não conseguia obter a emancipação de outra maneira, arranjou um plano, que foi raptar ou engravidar, namorar e engravidar a filha do comerciante da localidade, e o pai, muito zangado, obrigou-o a casar, que era o que ele queria, não é? Ele, nada chateado por ser obrigado a casar, porque se casasse tinha direito a ir reclamar a herança. E foi o plano que cumpriu. Depois da herança, foi-se embora. Apaixonou-se por outra pessoa, uma prima, Patrícia Emília, e saiu da localidade. Mais tarde sabe-se que a primeira mulher dele e a filha acabam por morrer, e ele fugiu com a Patrícia Emília de Barros, que era Emília de Barros, que era a prima, por quem se apaixonou e com quem fugiu aos 16 anos.
E foi a primeira vez que esteve preso na cadeia da relação, porque o pai de Emília de Barros não ficou nada contente com isto e não queria nada desta situação, foi denunciá-lo às autoridades, e as autoridades andaram à procura dos dois, não é? E eles fugidos vieram até ao Porto, primeiro estiveram no Marão, escondidos, etc. e tal, e pronto, e vieram para a prisão, mas não valeu de nada porque ficaram juntos de qualquer das maneiras e tiveram uma filha, Bernardina Amélia, que depois, mais tarde, Emília de Barros acaba por falecer, mas Bernardina Amélia não é? Viveu e foi educada por uma das freiras no convento, no Porto, que era amicíssima de Camilo. Há até quem diga que era mais do que isso, mas que era muito amiga e que tinha um carinho muito grande por Bernardina Amélia, e foi ela que no convento cuidou e educou a Bernardina Amélia com visitas frequentes de Camilo. Há um livro da correspondência entre Camilo e a filha, que é delicioso, e é um livro só com as cartas entre ambos, pai e filha, e é um livro muito interessante. Bernardina Amélia depois casa no Porto. Bom, depois sabe-se que Camilo em si, para passar depois para as obras dele, tem uma vida boémia no Porto, muito jovem, faz parte do chamado Grupo dos Leões, que se juntava nos cafés clássicos do Porto e que ia ao Teatro de São João e que se dividia entre duas cantoras de ópera, umas eram de um grupo, de outras eram do outro, e degladiavam sobre quem era melhor, faziam viagens, escreviam, ou sobretudo eram poetas, iam aos outeiros dos conventos. Os outeiros eram certames, eram saraus literários, etc. Camilo esteve também, depois fez um concurso, foi, a dada altura, muito desgostoso da vida, esteve no seminário, queria estudar teologia, depois desistiu, não era teologia, depois inscreveu-se em medicina, depois também não era medicina, portanto, tentou várias vias de formação, até que a dada altura achou que, não sei se achou, mas foi escrevendo, começou a escrever para os jornais. E começou a escrever para os jornais, e isto aqui é interessante. Os jornais do século XIX são um mundo fascinante, porque foi uma explosão enorme de jornais. Os jornais pertenciam aos jornalistas ou a cooperativas ou a algum proprietário e eram muito abundantes. E havia uma liberdade de expressão quase total, portanto, total, isto é, o objetivo era vender, não é? E aumentar as tiragens. Portanto, aquilo que se escrevesse tinha impacto nos leitores. Ora, Camilo começou a escrever para os jornais, os folhetins, que era uma espécie de rodapé, meia página para baixo, que tinha histórias, que muitas vezes podiam ser histórias, mas tipo narrativas do género Mil e Uma Noites, não é? Qual é a narrativa do género Mil e Uma Noites? É enquanto Sherazade contasse a história ao rei, não morria, mas ela não contava a história toda, deixava no final um fio narrativo em suspenso para o rei adormecer com sono e querer ouvir no dia seguinte. E no dia seguinte pegava nesse fio, entrecruzava outros fios narrativos e ia sempre deixando algum suspenso. Esta técnica narrativa, que é um bocadinho das telenovelas, não é? Acontecia por escrito nos folhetins, e Camilo era habilíssimo. Então, as suas novelas, os seus romances, grande parte, tiveram origem nos folhetins. E o que é que acontecia? Como Camilo era pago, primeiro, pelos proprietários dos jornais, quanto mais o jornal vendesse, mais ele recebia. E, portanto, era mútuo interesse do proprietário do jornal e de Camilo. Então, Camilo começou a escrever as histórias, mas a fazer polémicas também, tendo em mente os seus leitores. Portanto, o objetivo era chegar ao leitor.
Porquê que isto é muito importante? Isto é muito importante por duas ou três coisas. A primeira é, quando sentia que um determinado folhetim não tinha obtido o número de tiragens suficiente para se esgotar, ele mudava o rumo da história. Portanto, a sensibilidade do escritor a quem o lia era enorme. Por isso é que os livros que ele escreve em 1856 não são exatamente iguais aos que escreve em 1883 ou 85. Porque o leitor, o público, vai modificando o seu gosto e interesse, e Camilo vai procurando ir ao encontro daquilo que é lido. Escreve histórias que fazem rir, escreve histórias moralizantes, escreve histórias mais emotivas, mais tristes, ou escreve histórias a tentar provar coisas ou até a polemizar com outros. Dizíamos que às vezes, quando achávamos que conhecíamos a opinião de Camilo sobre um certo assunto, ficávamos surpreendidos logo a seguir, passado um ano ou dois, que já defendia outra coisa, muitas vezes com um pensamento estratégico em assuntos que ele precisava de resolver. No entanto, claro que há aqui uns padrões muito interessantes, e dois grandes padrões. Eu trouxe-vos um bocadinho a Maria Moisés, um bocadinho de Maria Moisés e a Doida do Candal. A Doida do Candal é um romance muito interessante e tem certas figuras até um bocadinho parecidas a Amor de Perdição. Basicamente, o que acontece na Doida do Candal é uma história sobre uma família, sobre um jovem de uma família a mesma família do Gomes Freire de Andrade, portanto, os Freire de Pamplona, Freire de Andrade, conhecido, um dos generais do Freire de Andrade foi conhecido em 1817, por causa da Revolução, etc. Portanto, um desses jovens de uma família que constituía o exemplo na narrativa de uma certa aristocracia portuguesa com poder, real poder económico e real poder e prestígio social, e esse jovem e um amigo dele, o José do Amaral Osório, portanto, a história sobre o Marcos Freire Pamplona, que muito jovem, aos 27 anos, resolve ajudar uma prima, a Dona Lúcia Peixoto, numa contenda que esta prima tem com o irmão. Este é um ingrediente que aparece muito em Camilo, que é as mulheres, ou as jovens, muito jovens, que na sociedade da época só têm dois caminhos. Um caminho é o convento e o outro caminho é o casamento. Não há terceiro caminho. O casamento, que é sempre um trato negociado pelo pai com outro pater familias, digamos assim, e esse negócio é um negócio de bens e um negócio patrimonial efetivo, e portanto a jovem tem de aceitar, digamos assim, obedientemente, esse jogo de sociedade, que é cada elemento da sociedade está ao serviço de uma decisão familiar, e o casamento é um contrato, uma convenção, digamos, social, coletiva, porque é da família. Quando a jovem é insubmissa e diz que não é? Esse é um problema de confronto entre gerações, não é? O pai e a filha, quando também acontece com os filhos, em Camilo. Portanto, quando a jovem é insubmissa e diz que não, o pai tem autoridade para pegar nela e pô-la e a pôr num convento. Ora bem, o que é que acontece aqui na Doida do Candal com Dona Lúcia Peixoto? Também acontece com Teresa de Albuquerque em Amor de Perdição, e também acontece em outras histórias, como As Três Irmãs e outras histórias de Camilo. Camilo vive numa época interessantíssima. O século XIX português é fascinante.
que é de grandes modificações, grandes alterações sociais, industriais, etc. E há uma mudança que emerge na literatura o confronto do indivíduo com o coletivo. Okay? Então, o que acontece aparecem figuras femininas, masculinas, jovens, que a dada altura dizem a estas convenções: não quero. Não quero esse plano que o pai decidiu para mim. Sofrendo as consequências disso. Isso tanto acontece nos homens como nas mulheres. Ora, o que é que aconteceu aqui com a Dona Lúcia Peixoto? Com a Teresa já sabemos. A Teresa de Amor de Perdição disse que não, foi para o convento. Não é? O que é que aconteceu com Dona Lúcia Peixoto? O caso um bocadinho mais complicado, que é: Dona Lúcia Peixoto diz que não ao irmão, não ao pai, porque o pai morreu. Portanto, Lúcia e o irmão, Simão, chama-se Simão também, eram órfãos de mãe e pai, e ainda por cima, Lúcia, além da herança do pai, tinha também de uma tia solteira que tinha morrido e tinha deixado a herança a Dona Lúcia. E então o irmão esboçou um plano que era: se a Lúcia não se casasse e se fosse para um convento, ele ficava com a herança, a parte dele e a parte da irmã. E a parte da irmã era maior porque somava a do pai, a metade do pai, a da tia. E com esse dinheiro todo, ele, Simão, já podia negociar um casamento com alguém de uma família de estrato social superior. Sendo da fidalguia, não era de uma alta fidalguia. E era a isso que ele aspirava. E para isso precisava de reunir esse património, só o podia fazer se ficasse com a parte da irmã. Portanto, impediu sempre que a irmã se casasse, porque tudo quanto era pretendentes isolou a irmã, e tudo quanto era pretendentes era corrido à espadeirada, e obrigou a irmã a entrar no convento. E a irmã disse que no convento não entro, porque a irmã era apaixonada pelo primo Marcos. E não era correspondida, eram super amigos, mas era um amor não correspondido. E esta delicadeza de Dona Lúcia, Lúcia vai sempre ajudar Marcos a vida toda, o livro todo, tal como Mariana, em Amor de Perdição, ajuda Simão Botelho, porque o amava, embora não fosse correspondida. É a abnegação, é aquele amor santificado que Camilo em vários romances tem. E Marcos, o que é que faz? Como é muito amigo da prima, Marcos e um amigo põem em tribunal o irmão, portanto Simão, para que Lúcia fique com aquilo a que tem direito e que é assim. Tudo isto, o que é que tem a ver com a doida do Candal? É que Marcos, à época, tinha uma relação amorosa com Maria de Nazaré. E Maria de Nazaré e Marcos viviam numa casa que Marcos comprou e mobilou no Candal. Candal, que era uma zona exuberante de natureza, era um refúgio paradisíaco, onde viveu Camilo, e onde Camilo até alugou casa, porque se apaixonou por uma costureira célebre, costureira do Candal, que ninguém sabe quem é. E o que acontece aqui é outra questão social que nós vemos a que Camilo é muito sensível, que é a seguinte: eu disse as convenções sociais do século XIX relativamente às mulheres, não é? E há uma parte na Doida do Candal em que a dada altura se diz assim: mas o que é que seria de Lúcia se não pudesse ser, se ficasse sempre solteira, não é? E portanto, solteira no século XIX chamava-se singular. E ser uma mulher singular na sociedade era ter uma reputação negativa. Porque uma mulher singular, isto é, que
fosse dona do que era seu, dispusesse do que quisesse, mas que vivesse sozinha, era muito suspeitoso. Não era nada de bom, poderia estar por trás dessa situação e, portanto, tinha que se arranjar mesmo um marido para se ter uma reputação positiva. Portanto, ficava numa posição embaraçosa na sociedade. E, portanto, o que é que acontece aqui? Abre-se uma outra linha muito interessante nos romances de Camilo, que é Marcos vivia em união de facto com Maria de Nazaré, sem nunca pretender casar com Maria de Nazaré, porque esse casamento estava fora das cogitações familiares sequer de Marcos. E perguntamos porquê, não é? Porquê isso? Porque estamos numa sociedade altamente estratificada. E o que acontecia no século XIX, e de maneira frequentíssima nos finais, a partir do meio do século XIX, e vemos muito isso em Camilo, a dada altura há toda uma alta burguesia endinheirada que ascende socialmente e, a dada altura, as classes cruzam-se, não é? Naturalmente. Só que ainda há tensão das gerações anteriores. Por exemplo, enquanto Marcos vive com Maria de Nazaré, quem era Maria de Nazaré? Maria de Nazaré era uma filha riquíssima de uns senhores que tinham comércio e negócio no Porto. Não é? Tomé Fernandes era o dono de uma loja, de um comércio que era pujante, digamos, e tinha dinheiro. Mas não pertencia a uma família aristocrática ou aristocrata. Logo, embora gostassem um do outro e embora ambos fossem endinheirados, o estatuto social era diferente. Logo, Marcos não equacionava, e o pai dele muito menos, o casamento entre ambos. De qualquer das formas, temos outra mulher extraordinária na época, que é Maria de Nazaré, também submissa. Maria de Nazaré podia ser submissa aos pais e não fugir, os famosos raptos do século XIX, não é? Não fugir com a pessoa de quem gostava, mas ela optou por fugir com a pessoa de quem gostava e de viver com essa pessoa na casa que aconteceu. Portanto, nós vemos aqui estas tensões todas e o que é que acontece a dada altura, e para verem também como a sociedade e as convenções sociais tinham repercussões não só nas jovens, mas nos jovens também. A dada altura, Simão, o irmão de Lúcia, põe a circular, como hoje atualmente se faz nas redes sociais, calúnias e mentiras acerca de Lúcia, que sai de casa, não é, para não estar aprisionada pelo irmão, dizendo que ela é uma mulher perdida, tem uma reputação destruída, porque anda com Marcos, é amante de Marcos, e Marcos é amante dela e de Maria de Nazaré, e tem não sei quantas amantes e não sei o quê. Para quê? Para obrigar Lúcia a ficar com a reputação distorcida e negativa, para que ninguém casasse com ela, e essa pressão social de todas as pessoas, familiares que cortavam laços com Lúcia com base nessa opinião, a obrigassem a ir para o convento. E sobre Marcos, a difamação era de ter várias relações, etc. E, portanto, há uma coisa aqui depois que vem ao de cima, que é a honra. Não é? E Marcos, neste caso, é uma personagem que leva muito a sério o seu bom nome, a sua reputação, a sua honra, e que, a dada altura, depois de muitas peripécias que eu não vou contar para não tirar a importância disto, da leitura, a vontade de ler, o que acontece é que, a dada altura, faz o quê? Aceita um duelo com o irmão de Lúcia. E temos aqui outro ingrediente interessante. É que, apesar de serem proibidos à época, em Portugal, já serem proibidos os duelos de morte, o que acontece é que as personagens vão se bater em duelo. E acontece isto em alguns romances de Camilo.
Camilo é completamente contra os duelos de morte, contra o que eram os duelos. Eram as formas dos jovens limparem a honra, reporem a sua reputação e tornarem o seu bom nome de novo positivo na sociedade. Camilo era contra isto, porquê? Porque ele considerava que um duelo não repõe bom nome nenhum, a única coisa que faz é prejudicar as pessoas e acontecem sempre duas coisas, um mata o outro e o que acontece com o que mata torna-se assassino e tem que fugir do país e o que morre, morre. Portanto, o que acontece é Camilo escreve este livro, ou neste livro, convoca, e o livro começa com isso, convoca um celebérrimo duelo que houve em Portugal em 1866, em fevereiro de 1866, na Arca d'Água, não é? Que era entre Ramalho Ortigão e Antero de Quental. E Camilo viu-se envolvido nesse grandioso e famosíssimo duelo. Aí ninguém morreu, não é? Saíram só com umas escoriações e tal, mas Camilo esteve envolvido. E Camilo também esteve envolvido num duelo. Porquê? Porque, como vos disse, ele passou alguns anos no Candal, porque frequentava a casa de Richard Brown, que era uma família, pertencia a uma família muito endinheirada, ligada ao vinho do Porto, e houve ali uma espécie de triângulo amoroso entre um grande amigo de Camilo e uma das filhas do Sr. Brown, não foi por causa... Isto também foi um triângulo amoroso, mas a Fanny Owen é outra história, que estava a confundir. É Brown, Dona Felicidade Brown, que escreve poesia, escreve poemas, e Camilo também escreve poemas, e há uma espécie de conversa, digamos assim, produção de poemas nos jornais entre Dona Felicidade Brown e Camilo, e o filho de Dona Felicidade Brown suspeitou de que Camilo estivesse relacionado com a mãe de forma amorosa e, enfim, vai desafiá-lo para um duelo e Camilo não sai muito bem desse duelo e, portanto, há todo um tema sobre os duelos aqui. E, bom, também aqui na Doida do Candal, o que é que acontece aqui? Este jovem Marcos, por exemplo, também vê o seu destino, digamos, a sua vida marcada por aquilo que são convenções sociais. Trata-se de um jovem também de 27 anos, convenções sociais da época, que o vão conduzindo para o desfecho que aconteceu. E o outro tema extraordinário, que está bem visível aqui na Doida do Candal, é o da relação de Marcos com o filho, porque entre Maria de Nazaré e Marcos há um filho, e esse filho é quem mais tarde conta a história ao autor para a escrever, e é uma história, e a relação de Marcos com o filho é um bocadinho, traz-nos um bocadinho da sensibilidade que nós notamos na correspondência de Camilo com os seus filhos, a preocupação que Camilo tem, sobretudo com o seu filho Jorge, mas a grande preocupação que tem. Parece que às vezes ficamos com a sensação na biografia de Camilo que não se interessa nada com a família, mas quando vemos e quando fazemos a leitura de toda a correspondência e todas as preocupações que expressa relativamente aos filhos, nós vemos que era um tema muito importante para ele. O outro lado muito interessante de Camilo é o lado jocoso, como nós sabemos, não é? Quer nas polémicas, eu trago-vos aqui, por exemplo, a senhora Ratazzi. A senhora Ratazzi era uma princesa, enfim, de uma família aristocrata muito importante na Europa e que faz uma viagem a Portugal e depois dessa viagem publica um livro sobre as suas impressões de viagem a Portugal.
e chama-lhe Portugal à voo do azul. E Camilo lê esse livro. Aliás, dizer-vos o seguinte: Camilo era um leitor compulsivo, voraz, completamente voraz. Não há escrita dele que não tenha referência a livros. Claro que leu esse livro e então escreve um libelo, um livro de resposta à senhora Ratazzi, que se chama Portugal a voo de pássara. E esse livro dele é com o objetivo de fazer rir e é pegando em todos os pontos e parágrafos do livro da senhora, vai fazendo os seus comentários. Não é? E a dada altura fala sobre várias coisas e diz assim: está a caráter quando, anotando um artigo espirituoso do Pimpão, explica à Europa o que é a perna de pau e a horta das tripas. Fala muito de faguetes que a incomodam e diz que Vossa Mecê é o diminutivo de Vossa Excelência. Investigando a linguística, observa que não dizemos o rei, mas el rei, e que o el é recordação mourisca e vestígio da ocupação dos árabes. Confunde o artigo espanhol el, que vem do latim ilé, com o artigo arábico al, prefixo a muitas palavras portuguesas. As Teresas filósofas são muito mais vulgares que as Teresas filólogas. E diz que o nosso ai Jesus também é muçulmano. E o se Deus quiser diz também que é vestígio arábico. É extraordinário. É uma mulher das Arábias. Penetra na vida íntima dos portugueses, no segredo dos seus amores castos. Amor que só os olhos exprimem e não gosta. Acha isto uma sensaboria. E chama-lhe paixão a olhadelas, para exprimir bem portuguesmente a coisa. À casa havanesa, onde se refastelam muitos dos tais apaixonados das olhadas, chama Clube de Bavard. Diz que em Portugal as meninas de 12 anos têm olhadelas e que se carteiam. Acrescenta que é rara uma mulher galante portuguesa, mas que os homens são, na generalidade, bonitos e bem feitos. Beau et bien fait. Isto cativa a gente. Contou a alguém, à princesa, a história fresca de um velho par do reino que se lambia, dizendo a paixão que inspirara a uma jovem, que só à beira dele sentia o lirismo e as delícias do amor. A senhora Ratazzi espantou-se. E do velho idiota inferiu que em Portugal todos os velhos se lambiam de amor. Não é tanto assim. Vamos lá. Alguns, quando veem boas mulheres, nem já se lambem. Foi aos touros e vem por aqui fora a fazer sempre este tipo de polémica que é típico dele. É pegar nas palavras do outro, descontextualizar e distorcer e enviar com uma graça jocosa. Nas polémicas é muito duro. É o mais temido dos polemistas e vale a pena ler as polémicas que mantém com quase toda a gente que se põe a jeito. Basta alguém fazer uma crítica a um dos seus livros ou basta alguém criticar alguma das suas posições e é iniciada imediatamente uma polémica. Polémicas que atualmente são proibidas nos jornais. Há um código deontológico e um código de conduta que diz que há o direito de resposta do leitor, mas depois, se houver uma resposta a essa resposta, que é o princípio da polémica, já não é publicado. Não é? Na altura, as polémicas, e Camilo chamava as polémicas, um espetáculo. E o que ele dizia era que queria mesmo pôr os leitores a rir muito, a gargalhada das galerias, como ele dizia. Muitas vezes nem sabia com quem estava a polemizar.
conta uma história de, uma vez entrando na Chatron, na livraria, e acompanhado de um amigo, e ao entrar viu um jovem, cumprimentou, como está, muito simpaticamente, e o amigo disse-lhe: mas cumprimentaste aquele indivíduo? Sim, sim, sim. Mas tu sabes quem cumprimentaste? Não, cumprimentei. Não, aquele jovem é lente na Universidade de Coimbra e é com quem te andas a polemizar. É este? Bom, e o que acontecia era, como estava em São Miguel de Seide, vocês sabem que, a dada altura, eu passei pela história da Ana Plácido, pois, bom, há uma altura em que Camilo vive com Ana Plácido em Lisboa, não é? E estão em Lisboa quando Ana Plácido recebe um telegrama dando conta da morte do Pinheiro Alves, e a partir desse momento voltam para o norte, porque significou isto, que Ana Plácido tinha ficado com a casa de São Miguel de Seide e, portanto, instalam-se lá, e é em São Miguel de Seide que Camilo vive todo o resto do seu tempo. Portanto, ele queixa-se muito na correspondência aos amigos que os dias custam a passar, sobretudo no inverno, em São Miguel de Seide, que é muito aborrecido. E uma das formas de sair desse aborrecimento é entrando nas polémicas e estando ativo a receber notícias e a escrever e a polemizar, etc, etc. Portanto, aqui nós encontramos a verdadeira potência da escrita de Camilo. Um léxico extraordinário. O escritor português que mais vocabulário nos faz conhecer da língua portuguesa. Não é só a quantidade, é a precisão das palavras que ele utiliza. Quando lemos Camilo dizemos: há uma palavra para isto. Nós que usamos muitas paráfrases e que temos muitas vezes o nosso vocabulário restrito ao nosso dia-a-dia, quando lemos Camilo, vemos como a nossa língua é uma língua extraordinariamente vasta na quantidade de vocabulário existente. Depois, tem uma imaginação viva e altamente produtiva. E é um contador de histórias que cativa, não massa, porque tem uma forma narrativa rápida. Não é? Passados não sei quantos anos, nós conseguimos num livro, muitas vezes, ter 1 ou 2 gerações de famílias, e a maneira ágil como põe as histórias em movimento. Reparem, os livros eram feitos depois de fechada a história num conjunto de folhetins e tendo em conta a tiragem que tiveram. Depois dos folhetins, e quando se esgotava o interesse do público por aquela história, fechava aquela história e iniciava outra. E o livro era a publicação dessas histórias. Portanto, a necessidade de manter a atenção do leitor faz com que a maneira de narrar tenha de ser ágil, rápida, hábil, para prender a atenção. E isso vê-se depois nos livros, que nós estamos sempre, as personagens estão sempre envolvidas em peripécias e em ações muito interessantes. Olhem, o que eu vos posso dizer assim de forma resumida é que Camilo é um mundo. Podemos entrar e falar de Camilo do ponto de vista sociológico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista literário, do ponto de vista cultural. Há muitas razões pelas quais gostar e ter interesse em ler. Há dias eu falava numa sessão, numa conversa sobre Camilo, e estava uma jovem sentada e ficámos a conversar porque está a fazer um curso de mestrado em turismo literário, e o interesse de Camilo é o de recuperar rotas e viagens, e são múltiplas que se podem fazer. As rotas dos conventos que são mencionados, as rotas das estalagens. Camilo viajava muito, não para fora do país. Não tinha o mínimo interesse, e uma vez perguntaram-lhe isso, ele diz numa carta que tinha o mínimo interesse em sair do país, em viajar fora. Mas dentro do país e no norte, esteve em muitos lugares,
e pernoitava e saía, viajava, e era uma pessoa socialmente, não estava sempre em ambientes sociais, mas era uma pessoa que se relacionava bastante. E Póvoa de Varzim, por exemplo, estava sempre no período de verão, estava sempre na Póvoa, porque na Póvoa era onde no verão, acorriam as famílias aristocráticas, as burguesas, o clero, toda a gente que hoje em dia há assim estes sítios da alta sociedade em que toda a gente passa o verão, aqueles 2, 3 meses de verão, era na Póvoa, não é? Então era inevitável. Camilo não queria nada saber do mar, não queria nada saber da praia, não queria nada saber da natureza, mas estava lá toda a gente. E como estava lá toda a gente, ele também estava lá. E era temido, porque onde entrava Camilo, depois estavam com aquele receio de temos que ter cuidado, porque senão vai já aparecer uma personagem que vai caricaturar, porque se inspirava nisto, não é? Isto para vos dizer que é um autor de uma produtividade extraordinária. Foi o autor que mais escreveu em Portugal. É um autor que viveu de facto do que escreveu. Não? Era a sua atividade, não tinha outra. Não é? Tentou, concorreu a concursos para ser bibliotecário, aqui na Biblioteca Municipal do Porto, concorreu para estar na função pública, nunca conseguiu. E, portanto, aquilo que sabia fazer bem e melhor era escrever. Houve anos em que escreveu no mesmo ano 7, 8 livros. Fora a correspondência, fora o ano de 1862 foi um desses anos em que escreveu imenso. Não é? No período em que esteve preso na cadeia da relação, não é? Escreveu 4 ou 5 livros. Além da correspondência, além das polémicas, também os livros, e portanto vale a pena conhecer a biografia, porque realmente é único, e depois conhecer e as suas obras, porque ficamos a conhecer a sociedade oitocentista, mas também as múltiplas nuances emocionais com que nos confrontamos, além de ficarmos muitíssimo mais acrescentados, mais ricos de vocabulário e de léxico, e vale a pena conhecer alguns dos episódios da sua vida que nos deixam. Há pouco falava-me de um deles, não é? Das visitas do rei, as 2 visitas do rei Dom Pedro, quando esteve preso. Eu não sei, por exemplo, Camilo, a segunda vez que esteve preso na cadeia da relação do Porto por causa de Ana Plácido, não é? Primeiro foi presa Ana Plácido porque Camilo fugiu. Camilo andou fugido ainda durante uns meses. A dada altura achou que não fazia sentido, sentiu-se mesmo desconfortável com aquela situação e resolveu entregar-se. E esteve na cadeia de relação. O juiz indigitado para tratar do processo contra Camilo inicialmente foi Teixeira de Queiroz, o pai de Eça de Queiroz, mas Teixeira de Queiroz depois pediu escusa porque era amigo de Camilo e admirava Camilo, portanto não se sentia, e foi outro juiz que tomou conta do processo. Mas durante o tempo que esteve preso, né, além de escrever crónicas que eram profundamente críticas para a sociedade portuense da altura, muito por força da necessidade que ele tinha de criticar os brasileiros no sentido mais negativo que no século XIX podiam ter estas pessoas, mas para atingir o marido da Ana Plácido, obviamente, não é? Mas recebe a visita de Dom Pedro 2 vezes e é-lhe concedida, por exemplo, a licença para, em determinadas tardes, poder dar uma volta pelo Porto. Não é? E é celebérrimo episódio, celebérrimo, em que ele sai, uma das tardes sai a cavalo, desce a Avenida dos Aliados, sobe a 31 de Janeiro, vai comprar uns botins para Ana Plácido
e depois vem com os botins ao ombro, assim bem à vista, bem para toda a gente ver, outra vez pelo mesmo percurso, passando propositadamente à frente do local onde estavam os amigos de Pinheiro Alves, para mostrar, estamos presos, mas eu vim cá fora, vim comprar um presente e vou levar o presente à Ana Plácido. Tinha este lado insolente, rebelde, provocador, que lhe trouxe muitos dissabores, porque de facto o que Camilo fazia na vida e em muitas das suas obras era questionar as convenções sociais. Ele nunca se enquadrou, nunca se encaixou em nenhuma das convenções sociais que ele sentia e verbalizava como artificiais e falsas e, sobretudo, como podiam muitas vezes agredir aquilo que era a liberdade individual e, portanto, o que nós vemos é um escritor tipicamente romântico, não é no sentido das velinhas e das paixões, é no sentido deste sentir do início do século XIX, do romantismo, que é a consciência do indivíduo e da procura do seu lugar na sociedade. E, portanto, é um escritor que vale muito a pena continuar a ler e continuar a conhecer. Eu monopolizei, peço desculpa. Não sei se tem tempo. Tenho, claro, mais uma conversa e acrescentem com os vossos olhares de leitores. Depois de ir aqui. Sim, peço desculpa. Bom, muito obrigado. Vamos continuar por mais uns instantes. Certamente haverá questões a pôr. O Camilo Frade é um homem polémico e multifacetado. O que é curioso, aliás já referiu isso, é que eu chamo-lhe um conservador, ele é basicamente um conservador, mas fora da caixa, completamente maluco, digamos assim. Portanto, não é nada conservador em muitas coisas. E há um aspecto em que ele também poderá parecer conservador, aos olhos dois, que era na sua relação com a ciência. Fala-se muito de que foi aluno da Universidade do Porto, então ele não ligou nada à Universidade do Porto, não tinha interesse nenhum nisto. Mas, basicamente, ele era contra os avanços científicos da época. Ele era contra o Darwin, era completamente contra o Darwin. Porque achava que aquilo era uma visão muito racional da vida e que a vida era muito mais do que a razão apenas pura. E, portanto, é um homem realmente facilitado. E agora eu gostava de pedir que fizessem algumas questões aqui. Contra o comboio. E contra o comboio. Completamente contra o comboio. Eu sei que já não é? Não acabou, não. Esteja à vontade. Não, diz. Eu sinto-me sinusido porque estou de acordo praticamente com tudo o que disse. O senhor, ao que acrescento ali também o que disse o Luís Melo, não é? Tirando uma referência à Avenida dos Aliados, pareceu-me assim um pouco fora... Não se chamava Avenida dos Aliados. Mas não há dúvida nenhuma que eu vou fazer uma pergunta e antes um brevíssimo comentário. E esse comentário, não há dúvida que estou plenamente de acordo, o Camilo é realmente um escritor atual, aliás seria um celebrado autor de telenovelas hoje em dia, sem a mínima dúvida, não é? E sobretudo por aquilo que também muito bem referiu, que é a capacidade que ele tinha de analisar emoções e de escrever. Mas eu iria mais além, não era só as emoções, era sobretudo as emoções fake, diríamos nós hoje, não é? Ou seja, a hipocrisia daqueles que baseados, e um pouco de contra o que disse o Luís, baseados em princípios que ele próprio teoricamente defenderia como conservador, arcaicamente católico até, do que ele defendia, ele conseguia, tinha uma argúcia fantástica para descrever toda aquela hipocrisia. E era capaz de idealizar ou idolatrar, por exemplo, numa novela que referiu, aliás, cujo título referiu, não um personagem, mas toda uma família de liberais que combateram os miguelistas de armas na mão e que, portanto, era um pouco contra o seu posicionamento, não é? Portanto, desse ponto de vista, realmente ele é um autor atual. A minha pergunta agora é, bom, também fez isso. Falámos do Camilo, mas ele tem uma obra extensíssima e também longa, relativamente longa no tempo, mas é extensíssima, não é? E, portanto, nós temos que distinguir o Camilo ao longo do tempo, não é? E a minha pergunta é, consegue identificar o que é que há de mais diverso
a nível de temas, posicionamento e técnica ao longo do tempo todo em que ele escreveu. Sim. Nitidamente nós temos o início, que é sempre a juvenália, não é? E que é muito caracterizado por aquilo que são as características e as técnicas de escrita do romantismo. Anátema, por exemplo, é uma das primeiras obras, e a primeira obra, que é ainda muito preenchida ou melhor, menos rápida, menos vivaz na técnica narrativa, com menos saltos temporais e com um pendor mais descritivo, histórico, por exemplo, não é? E se quisermos, o contraponto está nos finais dos anos 80, 1879, começa em 79, 1879 até 1886, e aí nós já começamos a ter, por exemplo, a Corja, Eusébio Macário, por exemplo, Eusébio Macário e a Corja, fundamentalmente, que são umas novelas que Camilo escreve, enfim, isto são as técnicas que utiliza e que podem ser ou não, são de verossimilhança, podem ser ou não verdadeiras, mas a dada altura, na introdução, Camilo escreve mesmo, uma amiga minha disse-me que eu não seria capaz de escrever à maneira dos jovens de agora, não é? Dos realistas. E vamos falar, por exemplo, o realismo, temos o Essa de Queiroz e outros jovens que, à época, eram muito influenciados por uma visão da realidade que era uma visão do lado mais sombrio, digamos, da realidade. Isto é, não eram só personagens, as personagens ditas ideais da sociedade, mas eram já as realidades com uma grande descrição da objetividade, uma grande procura da objetividade, da descrição e da atenção das coisas do mundo à volta, com alguns temas de preocupações sociais, etc. E na altura, portanto, a partir dessa altura, dos anos 60, 70, do século XIX, a tiragem dos livros de Camilo vai decrescendo, porque a sensibilidade do leitor procura depois outro tipo de obras e de escritores. Ora, Camilo, a dada altura, diz isto: a minha amiga disse que eu não era capaz de escrever à maneira dos realistas, destes jovens da ideia nova. Ele chama-lhe os jovens da ideia nova, porque eram jovens que consumiam literatura, que chegavam de comboio, e chegavam de carruagens, e chegavam de não sei quê, de França, não é? Exatamente, e que Camilo começa a ler também, que cita também, e ele diz: mas eu vou-lhe provar que sei, que consigo escrever desta maneira nova. E escreve Eusébio Macário, Corja, Vulcões de Lama, para provar, portanto é uma aposta. E escreve utilizando as técnicas que ele identificava como sendo aquelas. É claro que ele nunca é um realista, porque não assume para si que essa é a forma de escrita que lhe interessa, e porque é também uma pessoa que tem uma formação marcadamente clássica e com outra divisão. Mas esses seus livros, mais de final são completamente diferentes. São livros que provocam riso, são caricaturas, são muitas caricaturas, são livros também usados para nos fazerem rir das técnicas realistas. Grandes descrições, mas são também os momentos ou os livros que Camilo utiliza para caricaturar uma certa parte da sociedade, não é? Que eram aquelas pessoas que, dada a alta, sobretudo a ciência, de facto, que ele é mauzinho com os boticários, não é? Todos os boticários, os médicos, etc. Mas eu acho que os médicos é interessante, porque a relação de Camilo com os médicos, ao mesmo tempo que precisa e consulta muito os médicos, não é? Porque está sempre a ir a consultas e a saber não sei o quê, a dada altura ele fica muito... Não dá solução ao problema dele. E em relação aos boticários é a mesma coisa. Aliás, há um livro em que ele, a dada altura, falando num boticário, ele diz assim: o médico disse para eu
tomar isto. Fui a um boticário e aviei a receita toda, trouxe tudo para casa. Já enriqueci o boticário e continuo doente na mesma. E, portanto, há muito este... Essas duas técnicas de escrita são diametralmente diferentes. Depois, o que nós temos ao longo da maturidade do escritor, digamos assim, é uma divisão, digamos, se quisermos, entre os livros em que se critica mesmo determinados setores da sociedade. Há alturas em que é o clero, há alturas em que é a aristocracia, há alturas em que é a burguesia, há alturas em que são os imigrantes que voltam extremamente ricos e que alteram a ordem social devido a essa riqueza. Ele é muito crítico em relação a isso tudo e ao longo da maturidade de escrita vai alternando, digamos, os grandes temas que convoca. Na sua forma de escrita em si, não altera muito, não usa técnicas muito diversas, a não ser destas extremidades, porque o que é que ele tem sempre presente? Algo que é deliciosíssimo em Camilo, que é a interferência do narrador na história. E a sensação que nós temos, e isso é que é delicioso quando lemos, é de que o narrador fala connosco, leitores. E, portanto, quando nós estamos a deixar-nos ir conduzidos por uma perspectiva de uma personagem ou por uma sequência de acontecimentos, vem o narrador e faz um comentário e põe-nos a olhar para o outro lado ou chama a atenção de outro aspecto que nos tinha escapado. E este jogo do narrador que tem por trás Camilo e nós, leitores, é um jogo interessante porque a dada altura ficamos a dialogar e quase que ficamos próximos da voz autoral, não é? Não sei se respondi. Mais alguma questão? Eu tinha uma pergunta simples. Quando fala que Camilo estava fora da sociedade, era um revolucionário da altura, né? E ele depois, em todo o seu processo, ele critica todos e toda a gente, mas com consciência de uma pessoa que está inserida na sociedade profundamente. Sim. Tanto que ele, quando se entrega à polícia, é um processo de aceitar a própria sociedade. Sim. Portanto, ele faz uma retórica muito profunda do conhecedor, não é uma pessoa que está fora. E é isso que eu não percebo, porque dizem que ele era fora, quando ele, todas as críticas que faz, é uma pessoa que está dentro. Sim, quer dizer, ele não é um ermita, não é? Ele conhece bem e escreve sobre aquilo que vive e experiencia e conhece e é perspicaz a ler as situações e as pessoas, não é? Ele só conhece de dentro as casas, as conversas de família, o modo de pensar, porque vive nesses ambientes e vive nesse mundo, não é? Quando se diz que ele está fora é no sentido de ser insubmisso e de não se... dou-lhe um exemplo concreto. Camilo, quando casa, é para obter alguma coisa prática. Da primeira vez para conseguir resgatar a herança, não é? E quando casa com Ana Plácido, terá sido porque, para obter o viscondado, para ser visconde, não é? Correia Botelho, ter-lhe-á sido dito que a situação em que vivia, em união de facto com Ana Plácido, não era compatível com determinada forma de conduta na sociedade. E que isso seria um dos impedimentos para lhe ser atribuído o título de visconde. E ele casa com Ana Plácido para essa condição não lhe ser imputada e obtém o título de visconde. Mas depois pensamos assim, mas ele entrou no sistema, obteve o título de visconde. Obteve porque era uma grande preocupação de Camilo, porque ter o título de visconde conferia-lhe a atribuição de uma pensão. E ele precisava dessa pensão para poder manter a subsistência de Jorge, que não era autónomo e não se conseguia defender e sobreviver sozinho.
E então Camilo achava que quando morresse tinha que ter a vida organizada por causa de Jorge. Portanto, o Jorge, de facto, passa depois para um hospital e essa pensão é que permite mantê-lo lá e ter cuidados para ter uma vida tranquila. Portanto, e casou por isso. Caso contrário, ele viveu com Ana Plácido em união de facto, não é? Nós vamos pensar no século XIX, não é? No século XIX isto era contra as convenções da época. E foi algo assumido, quer por Camilo, quer por Ana Plácido. Ana Plácido, quando faz uma coisa incrível à época, que é, vivia com o marido e tinha um filho, não é? E sai e vai para uma pensão na Rua da Setefeita com Camilo. E passam a viver juntos na pensão. Foi um escândalo extraordinário. Não é? No Porto, no século XIX, na Rua da Setefeita, podia-se pensar, mas eles podiam ter fugido para 1000 lugares onde ninguém os visse. Não, foi uma das pensões mais famosas da época. E assumirem a sua condição de nós estamos juntos porque gostamos de estar juntos e não por um qualquer negócio do casamento. E, portanto, é neste sim, ele está dentro do sistema, não é? Mas criticando e vivendo de acordo com aquilo que ele vai achando que quer. Portanto, não será alguém que se põe fora e que rompe, mas digamos que é esta tensão constante entre estas normas da sociedade, aquilo que é correto, que é o aceitável. Há uma como dizia há pouco, de as pessoas, reparem só aqui, das convenções da sociedade hierarquizada, a dada altura diz-se nos juízes do mundo, eu gostava só de ver aqui, a dada altura, por exemplo, esta família é uma família liberal, mas Camilo também vai jogando, por exemplo, é historiador, também faz muitas biografias e critica muito o rei e toda a ascendência do rei e a descendência. Ele, quando tem um objetivo, usa a escrita, como ele diz aqui, Alexandre da Conceição numa polémica, a minha arma é esta caneta de 10 cêntimos. Quando alguém o desafia para um duelo, ele diz, não, eu não quero cá ninguém, não me vou bater com ninguém. A minha arma, é uma frase, a minha arma é esta caneta de 10 cêntimos. Esta é a minha arma. E é assim que ele usa a caneta, como uma arma, quer para subsistência, quer para se defender, quer para atacar e atingir os seus... Mas, por exemplo, a dada altura, acerca de Marcos, que é da aristocracia, e Maria de Nazaré, num diálogo entre o pai de Marcos e as tias. Casarem-se? Interrogava irado Cristóvão Freire, pai de Marcos. Meu filho casado com a filha de Tomé Tamanqueiro? Nem me digam que o sonharam. Saibam que eu dei a vida a Marcos. Não lhe dei com a condição de me afrontar e de me matar a golpes de desonra. Dei-lhe a vida, mas também sou capaz de lhe dar a morte. Dizia-o por feição que parecia senti-lo, sendo ele a melhor alma do mundo e o mais estremecido pai. Não se casem, não se cansem a forjar tamanhos e tão aviltantes disparates. Não estou com Vossa Senhoria, diz um amigo do Marcos. A amizade de Marcos, a sua prima Peixoto, não passa de amizade pura e honradíssima. Além disso, é notório que o irmão a destina para Freira Bernarda, e por isso lhe tem desfeito quantos projetos de casamento se lhe oferecem. Mas eu sei de certeza que a Dona Lúcia não quer ser freira. Pouco monta o que ela quer. Também eu sei isso e todos o sabemos, etc, etc. E depois vai por aqui com uma série de conversas. Se casar, e depois diz uma tia, se casar com ela, com Maria de Nazaré, rompe com toda a parentela. Disse uma fidalga de anos e autoridade, etc. Minha prima e senhora,
Se Marcos romper com toda a parentela, creia Vossa Senhoria que um homem que tem uma esposa e um filho não precisa de qualquer parentela. E há todo este diálogo entre jovens e menos jovens, que é uma mudança de mentalidade e uma mudança de relacionamento na sociedade. E Camilo está dentro e observa, é testemunha e traz, convoca estas nuances e estas mudanças. E nós que vivemos num mundo sempre em mudança, e grandes mudanças, não é? É inspirador trazer para a nossa atualidade todas estas equilíbrios e tensões. Muito obrigado. Penso que já está na hora desta excelente intervenção, na medida em que deu uma vivacidade a algo que muitas pessoas achavam que não existia, que era eu espero que não tenha feito com que fazer destaque Camilo. Foi isto muito esclarecedor e foi muito interessante. Muito obrigada pela vossa paciência.